Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a visão aristotélica de justiça. Antes de eu começar a falar, gostaria de ler um texto que é um texto de uma atividade que vocês até fizeram já. Está na página 19 do livro didático de vocês, volume 2. Preste atenção. Ser justo é ser exato. É justa a chave que se encaixa perfeitamente na fechadura. A gaveta que não fica nem larga nem apertada no móvel. A medida das calças que me corresponde, sem sobrar nem faltar. A peça exata do quebra-cabeça. As lentes que corrigem exatamente a miopia dos olhos. A nota que me corresponde pelo exame que prestei na escola. O que falta ou o que sobra não corresponde à ideia de justa, mas à de fraude, por falta ou generosidade, por excesso. Podemos dizer, e é preciso entender bem essa expressão, que a generosidade não é justa. Generosidade é generosa. Se comprarmos um objeto cujo preço é R$15 e damos R$20 por ele, não somos justos, somos generosos. O justo são os R$15 e os outros 5 são a mais. De todo modo, a maioria das vezes, o fato de que uma coisa seja justa ou não independe de nós. A justiça tem uma medida exata para ser cumprida. Por outro lado, a justiça tem um caráter de valor mínimo necessário, já que é uma condição necessária para que nossas relações com os outros sejam corretas. Se não somos justos, não podemos ceder aos demais valores. A justiça, como as ambulâncias e os bombeiros, tem prioridade de passagem. Esse texto, o título dele é Ser Justo é Ser Exato, ele tem tudo a ver com o pensamento de Aristóteles com relação à justiça. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu na Grécia no século IV a.C. A gente já falou algumas vezes sobre ele. Ele entendia que a justiça ela poderia se basear em 3 pilares. O primeiro era a justiça distributiva, ou seja, o que seria isso? Ele entendia que os reis, no caso aí os líderes da sociedade que ele vivia, eles tinham o direito de distribuir bens e honra para aquelas pessoas que tinham mérito para receber isso. Então isso era um tipo de justiça, segundo ele. Segundo a justiça, seria a justiça comutativa, que seria valorar os bens que são trocados entre si, né, com valores equivalentes, para que não se tivesse injustiça na hora que alguém fosse trocar algum bem, algum produto com outra pessoa. E a terceira seria a justiça corretiva, que seria uma justiça ligada, no caso, à correção, e seria uma correção que seria do tamanho exato do delito que a pessoa cometeu. Ou seja, a pessoa seria corrigida, né, ela cometeu um delito, um crime, e aí ele seria condenado de acordo com aquele crime que ele cometeu. Segundo Aristóteles, esse era o conceito de justiça. Porém, até mesmo na época de Aristóteles, que tinha esse conceito bem interessante de justiça, tinha outras pessoas ou outros os seres humanos que conviviam, que viviam com eles, que estavam aquém dessa justiça, que não faziam parte desse ponto de vista dele de justiça, que eram os escravos, porque na época dele já tinha, ou se tinha escravidão lá em Atenas, ou na Grécia. Então vocês notem como que o conceito de se aplicar justiça, até do ponto de vista de um homem tão sábio como Aristóteles, ele não é tão simples assim, né? Na nossa sociedade, a gente tem também essa ideia de conceito de justiça, muitas pessoas têm, de ser um conceito de igualdade, um conceito de que todas as pessoas deveriam ser tratadas de igual modo, com um conceito bem parecido com esse conceito de Aristóteles. Porém, até mesmo na nossa sociedade, hoje já tem outras pessoas que acreditam que não, que a justiça não é um tratamento de igualdade, mas é um tratamento segundo a necessidade de cada um. Cada um deveria receber a justiça de acordo com a sua exata necessidade. Então, nesse caso aí, não se imperaria a igualdade, se imperaria aí, no caso, a equidade. Você receberia, na verdade, aquilo que seria necessário para você sobreviver, para você viver.
de acordo com o seu padrão de vida, ou de acordo com aquilo que você plantou para colher, em termos de bens, até em termos de contato com a sociedade. Então, nem todas as pessoas receberiam o mesmo julgamento, receberia os mesmos valores, se a gente fosse trazer essa questão para o valor. Cada um receberia segundo aquilo que é necessário para ele sobreviver. Pensando nessa condição, tem algumas perguntas que a gente pode se questionar. Primeiro, por que há tantas desigualdades entre as pessoas? Será que essas pessoas que são tão desiguais, assim, que tem gente que tem tanto e tem gente que não tem nada, será que essas pessoas que não têm nada, elas merecem não ter nada? E essas pessoas que têm tanto, eles merecem ter esse tanto que eles têm, esse valor que eles têm? Uma segunda pergunta: seria possível estabelecer igualdade entre elas? Seria possível que numa sociedade moderna todas as pessoas pudessem ser iguais? Daria para a gente redistribuir tudo que se tem? Uma outra questão: afinal, uma das formas de entender a justiça é de que todos sejam tratados de maneira igual, né? Agora, porém, igual eu já disse antes, aqueles que entendem que a oferta de tratamento diferentes das pessoas conforme a necessidade e os direitos específicos de indivíduos e grupos sociais distintos. Então, não necessariamente todas as pessoas têm que ser tratadas igual, mas, porém, o que alguns grupos entendem é que não necessariamente todas as pessoas têm que ser tratadas iguais, mas, porém, a justiça ela tem que ser empregada de acordo com a sua necessidade. Agora, olhando por essa discussão que a gente fez aqui, pense na atividade que está na página 20, que era para você responder. Na número 1, nós temos aí 3 desenhos, 3 chargezinhas, e você deveria escrever de qual tipo de justiça cada uma dessas chargezinhas está falando. A primeira aqui, nós temos parece que são 2 pessoas trocando objeto, então seria, no caso, a justiça comutativa, né? Onde os valores das coisas se equivaleriam. A letra B, parece-se que a gente está vendo uma pessoa sendo julgada, então seria justiça corretiva. E na letra C, nós vemos um rei sentado, um soberano sentado e várias pessoas numa fila. Parece que seria a justiça distributiva, onde ele estava distribuindo honras para as pessoas que estão lá na sua presença. Agora, na número 2, Aristóteles associou a justiça à noção de equilíbrio. Na atualidade, há quem entenda a justiça como garantia do equilíbrio na distribuição de oportunidades entre as pessoas. Você acredita que esse equilíbrio é possível? Por quê? Então a resposta aqui é pessoal. Aquilo que a gente já discutiu no texto aqui. Você acredita que é possível na nossa sociedade hoje existir um equilíbrio entre as pessoas, de acordo com aquilo que se possui, de acordo com a vida que leva? Se é possível, você acha que é possível? Você vai escrever sim e vai justificar. Se você acha que não é possível, não, e justificar para mim. Na número 3, de acordo com suas opiniões e com os estudos realizados até aqui, escreva algumas palavras que você relaciona com a justiça. Então, qual palavra você acha que relaciona com a justiça? Respeito? Igualdade? Equidade? Não sei. Bondade? Será? Então, escreva aí para mim. Na número 4, complete a frase descrevendo como você vê a justiça e a sua importância. A frase seria: justiça é, aí você completa. Justiça é o quê? Justiça é a contemplação de tudo aquilo que a gente quer. Justiça é o respeito ao nosso direito de ir e vir. Justiça é o respeito ao nosso direito de cidadão. Não sei, aí você escreve aí o que você entende, é pessoal essa resposta, tá bom? Então é isso que eu tinha para essa discussãozinha. Fique com Deus, um abraço a todos, até mais.